Professor Gabriel, que vai estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Tributamos a Deus toda a honra e toda a glória. Deus seja louvado eternamente, para todo sempre. Damos glória ao único Deus triuno. Queridos irmãos, abram as vossas Bíblias comigo no livro de Gálatas. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6. Tributando a Deus toda a honra e toda a glória, eu quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos, de todos que estão aqui. Que Deus em Cristo Jesus possa vos abençoar. Gostaria de fazer menção do pastor da igreja, pastor Luiz Rosendo, juntamente com a sua esposa missionária Jane. Deus abençoe grandemente o casal pastoral, que Deus em Cristo possa vos abençoar. A liderança também à frente desse congresso, desse evento, Diácono André e Diácono Alan, correto? Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Não é fácil ser líder de jovens, já tive essa experiência. Que Deus vos dê graça e que Deus abençoe essa juventude maravilhosa, na força, na graça e na fé. Que Cristo Jesus venha ser glorificado na vida de vocês. Todos irmãos da Almadege, meus parabéns, são 10 anos. E toda a honra, toda a glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Gálatas, capítulo de número 6, meus irmãos. Vamos ler a partir do verso 11. Diz assim: Vede que com grandes letras vos escrevi por minha mão, todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do nosso Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Podeis assentar, queridos. Nós estamos diante da declaração da independência cristã, mas ao mesmo tempo é a declaração da dependência de todo crente. Essa carta talvez é a mais polêmica escrita pelo apóstolo Paulo. Quando nós falamos do apóstolo Paulo, acredito eu que depois de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é o bandeirante da nossa fé. No entanto, que ele é o maior escritor neotestamentário em questões de livros escritos. De fato, e é incontestável, a importância que o apóstolo Paulo tem para a cristandade, tem para nós. Essa carta, ela carrega as emoções de um homem que se colocou como defensor do evangelho. Defensor do quê? De ameaças que já surgiam desde os primórdios contra a igreja. Essa carta, ela carrega muitas emoções do apóstolo, ao mesmo tempo é a mais polêmica, porque o propósito dela é altamente apologético. Apologética significa defesa da fé. A fé cristã e a simplicidade do evangelho já estava sob ataque. E olha que até então o evangelho não havia se expandido tanto como nós veremos no século II, século III, século IV e assim sucessivamente. Esse evangelho
ele tem sofrido ameaças em sua essência, pois ele tem sido distorcido por alguns que se dizem judeus e não são. O que nós, na história da igreja, chamamos de judaizantes. Homens que não eram filhos de Abraão, homens que não eram da descendência de Isaque, e homens que não eram da descendência de Jacó, muito menos da casa de Judá, se diziam judeus. Queriam cumprir regras as quais eles mesmos não tinham incumbência para cumpri-las, nem mesmo poderiam cumpri-las, mas queriam colocar isso sobre a igreja de Cristo. Queridos e amados irmãos, essa carta, ela tem esse teor apologético, porque Paulo, diferentemente do seu propósito ao escrever 1 aos Coríntios, ele não quer organizar algumas questões na igreja. Diferentemente do propósito que ele escreve a carta aos Colossenses, ele não quer dar ênfase à supremacia de Cristo, embora ele faça isso na carta aos Gálatas, mas ele quer mostrar que todos os cristãos agora são livres em Cristo Jesus. Essa carta, ela é uma carta revolucionária e a história da igreja nos mostra isso. Eu gosto de história, no entanto que sou professor de história, essa é a minha profissão. E quando nós vamos analisar a história da igreja, essa carta influenciou alguns homens, principalmente durante o período que nós chamamos de Reforma Protestante, que inclusive no dia 31 do mês que passou, nós celebramos 508 anos de Reforma Protestante. Essa carta, ela é a carta mais revolucionária do Novo Testamento. Alguns a chamam de a carta magna da liberdade cristã. O próprio Lutero, pai da reforma na Alemanha, ele se dizia casado com essa carta. Essa carta que fala-nos de liberdade, ela foi escrita por alguém que estava preso num sistema altamente legalista, com normas, com regras e com tradições totalmente desnecessárias para ser seguido mediante aquilo que lhes foi revelado na plenitude dos tempos. Essa carta foi escrita por um menino que foi criado, na verdade, em um lar judeu. Todavia, ele cresce nos tempos mais terríveis do judaísmo, em questão de regras normativas. Ele cresce no momento onde o judaísmo está dividido em algumas seitas, e ele pertence a uma delas. Esse menino que vos falo é o Saul de Tarshite, ou Saulo de Tarso. Saul, Saulo e Paulo é o mesmo nome. Deus nunca mudou o nome dele. O nome dele ia mudando de acordo com a região que ele estava. Em Tarsis da Cilícia, aonde ele fora criado, ele recebera o nome em homenagem ao primeiro rei de Israel, que era da tribo de Benjamim, Saul. Ele, por ser da tribo de Benjamim, recebe o mesmo nome, Saul. Pelo fato da helenização após a influência de Alexandre no período interbíblico, então o nome Saul fica Saulo, e ele é conhecido como Saulo de Tarso. Ele até os 13 anos de idade fica em Tarsis, se cria lá e é instruído na lei de seus pais. Até os 13 anos de idade, esse menino ele já decorou os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. Esse menino já conhece a Torá, todos os preceitos, todas as mitzvot, todas as leis, todas as ordenanças. Querendo se aprofundar ainda mais no judaísmo de sua época, ele vai para o colégio mais conceituado em Jerusalém, é o colégio de Hillel. O colégio de Hillel naquela época é para nós o que hoje seria Oxford ou Harvard, os colégios mais importantes e mais excelentes dos nossos dias. E ele vai aprender aos pés do neto de Hillel, que é Gamaliel. Vai nos contar a história, inclusive o historiador Charles Ferguson Baum, no livro A Vida e os Tempos do Apóstolo Paulo, aonde ele diz que quando Paulo fora recebido com algumas frases do próprio Gamaliel, e a primeira frase que Gamaliel diz para Paulo é: venha, porque duro será para ti recalcitrar os meus aguilhões. Aguilhão nós sabemos que é uma ferramenta usada para amansar uma fera ou um touro que está prestes a atacar. O apóstolo Paulo, até então, alguém que seria um rabino do judaísmo, do alto judaísmo, aprende aos pés do doutor Gamaliel, querendo se aprofundar mais ainda em sua religião. Pertence ao ciclo farisaico, pertencente do zelo. Nós vemos um homem
que conhece muito bem a lei. Nós vemos um homem que está envolvido na mais alta religião de sua época, porém não tem amor, porém não tem graça, porém não tem vida. Esse mesmo percebe que um novo movimento está surgindo naquela região. Até então, um movimento estranho, movimento que começou com 12 homens em Jerusalém e estava se expandindo pela Judeia, Samaria, e ia se expandindo. Ele não entendia o que estava acontecendo. Alguns estavam até dispostos a dar a vida por esse movimento, e ele não entendia como esse movimento crescia, sendo que anos atrás o líder desse movimento, chamada de a Seita dos Nazarenos, ou conhecida como o Caminho, o líder foi crucificado e não se sabe para onde foi o corpo dele. Na verdade, haviam relatos ou especulações que esse homem que foi morto ressuscitou ao terceiro dia. Ele não entendia, quantos mais esses cristãos eram perseguidos, mais eles cresciam. E ele propôs no coração: peraí, está surgindo uma nova seita, está surgindo um novo movimento que acredita que Deus se fez homem e habitou entre nós, e que ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Não, eu não vou permitir isso. De repente ele ouve um alvoroço, tem um jovem na praça da cidade pregando, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que os homens não conseguem resistir à sabedoria e ao Espírito com que Estevão lhes falava. As vestes de Estevão foi para próximo ao apóstolo Paulo, e Paulo, que até então não era apóstolo, percebeu: esse negócio é diferente, os homens estão dispostos a morrer por ele, então pera, vamos matá-los. Ele solicita cartas de aval ao sumo sacerdote Caifás, o mesmo que mandou crucificar o Cristo, e ele vai em direção a Damasco, e na estrada para Damasco, ele ouve uma voz dizendo: Paulo, Paulo, por que me persegues? Jesus fala o nome de Paulo 2 vezes. Quantas vezes? Quantas vezes? Isso era muito comum, inclusive, segundo os historiadores, Gamaliel fazia o mesmo quando seus alunos chegavam. O professor estava querendo dizer: eu te conheço por fora, mas também te conheço por dentro. Irmão Gabriel, não entendi. Jesus estava dizendo para Saulo: ei, eu te conheço por fora, mas também eu te conheço por dentro. Irmão Gabriel, isso é bíblico, vem comigo para a Bíblia. Gênesis capítulo 22 e 23. Abraão pensa em descer o cutelo para imperar Isaac. De repente Deus brada dizendo: Abraão, Abraão. Deus está dizendo: eu te conheço por fora, mas também te conheço por dentro. Jacó pensa em descer para o Egito. Quando ele pensa em descer para o Egito, Deus fala: Israel, Israel. Deus estava dizendo: eu te conheço por fora, mas também te conheço por dentro. Êxodo capítulo de número 3. Uma sarça está pegando fogo, mas não se consome. Moisés pensa: vou virar. Deus brada do meio da sarça: Moisés, Moisés. Deus dizendo: eu te conheço por fora, mas também eu te conheço por dentro. O jovem Samuel está dormindo, e antes que a lâmpada do templo se apagasse, a última, Deus brada pela terceira vez: Samuel, Samuel. Deus estava dizendo: eu te conheço por fora, mas também te conheço por dentro. Jesus está conversando com Pedro. Aí Jesus: não, vou contigo até a morte. Jesus diz: Simão, Simão. Jesus estava dizendo: eu te conheço por fora, mas também eu te conheço por dentro. Nessa noite, Jesus está te chamando 2 vezes pelo nome. Ele está dizendo para você: eu te conheço por fora, mas eu também te conheço por dentro. Por fora está mostrando uma coisa, por dentro está outra. Por fora você está se mostrando forte, por dentro você está fraco. Jesus está dizendo: eu te conheço por fora, mas também eu te conheço por dentro. Por que me persegues? Saulo nunca perseguiu Jesus, nunca vira Jesus fisicamente falando. Por que Jesus diz na primeira pessoa: por que me persegues? É porque eu entendo que quem toca na noiva acaba tocando no noivo. Quem toca nas ovelhas vai prestar conta ao sumo pastor.
Quem toca no corpo vai prestar conta ao cabeça do corpo. Ninguém toca na igreja. A igreja é intocável, a igreja é indestrutível, porque há uma palavra sobre ela. O fundador disse: essa é a minha igreja, não dos homens, é minha, e as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia. A mesma frase que Saulo ouviu quando entrou no colégio, Jesus fala: duro será para ti recalcitrar o meu aguilhão. Jesus estava dizendo: a Gamaliel você resistiu, mas a minha graça você não resiste. A minha chamada você não resiste. Você é o touro bravo que estava respirando ameaças de morte contra os cristãos. Comigo você fica mansinho. A minha graça te deixa mansinho. A minha presença te deixa mansinho. Nós podemos perceber que esse ex-fanático religioso, preso num sistema ultrapassado, se torna embaixador de Cristo. Se torna um pregador por excelência e em essência, que está escrevendo uma carta de uma forma bem humana e com sentimento profundo, decepcionado com alguns irmãos que se converteram, mas estava retornando para uma base legalista de preceitos humanos. É interessante que quando o Senhor Jesus vocaciona Paulo, Jesus não ilude. Jesus não diz: vem porque vou te fazer grande, vem porque vou te fazer poderoso. Jesus não ilude ninguém na chamada. Jesus não promete aquilo que o Evangelho não promete. Tem muita gente nos dias de hoje que estão sendo atraídas por promessas que não provêm do Evangelho. Quando alguém indagou sobre a conversão de Paulo, Deus foi falar com Ananias. Segundo o historiador da igreja, Eusébio de Cesareia, em História Eclesiástica, ele vai dizer que Ananias era discípulo de Judas, não Iscariotes, mas o que escreveu a carta. E esse mesmo Ananias, ele era oleiro. Oleiro mexe com vaso. Quando ele questionou acerca da conversão, Deus já falou para ele: vai, porque para mim o Paulo é vaso escolhido. Deus está falando numa linguagem que Ananias entende, porque Deus sempre fala de um jeito que a gente vai entender. Deus está falando na linguagem que Ananias entende. Você trabalha com vaso, você sabe qual é o processo que o vaso passa, você sabe o que é um vaso escolhido, porque você é oleiro. Então vai, porque para mim ele é vaso escolhido, não tem mais rachadura, o passado dele já não o condena mais. Para mim ele é vaso escolhido, e vou lhe mostrar como se deve padecer pelo meu nome. Jesus não está dizendo: eu vou mostrar como vou fazê-lo grande. Jesus não disse: olha, eu vou mostrar como vou soprar o nome dele pelos 4 cantos da terra. Jesus está dizendo: eu vou mostrar como ele deve sofrer. Porque a chamada do Evangelho primeiro não é para ganhar, primeiro é para perder. A chamada do Evangelho primeiro não é para ter vida, primeiro é para morrer, para depois ter vida. A chamada do Evangelho primeiro não é para conquistar, mas é para abrir mão. A primeira chamada do Evangelho primeiro não é para se encher, é para se esvaziar. Jesus está dizendo: ei, eu não iludo ninguém na chamada. Esse Evangelho que está dizendo: vem para Jesus, para de sofrer, a partir de agora é só vitória, a luta acabou. Isso não vem das Escrituras Sagradas. A chamada de Jesus é: vem, toma a cruz, tem sofrimento, tem dor, tem angústia, mas no findar de todas as coisas, alguém ainda vai ouvir: vinde, ó benditos de meu Pai, e recebei por herança. Aleluia. Jesus não ilude ninguém na chamada. Eu estou decepcionado porque eu achei que a chamada era isso. Talvez te chamaram errado. Talvez confundiram você. Pregaram o evangelho de ilusões.
porque Jesus não ilude ninguém na chamada. Jesus disse: vem, eu vou mostrar como deve sofrer pelo meu nome. Esse homem passa pelos desertos da vida. Esse homem funda algumas igrejas. Ele escreve algumas cartas. Há uma discussão se a primeira carta escrita foi Gálatas ou 1 Tessalonicenses. A verdade é que o propósito que Paulo escreve essa carta são propósitos extraordinários. Há 3 grupos dentro dessa igreja. O primeiro grupo são de pagãos convertidos, idólatras, imorais, que se converteram ao evangelho. Homens que adoravam os deuses gregos romanos, Zeus, Júpiter, Minerva, Atenas, Afrodite, Vênus, Ares, Marte, Hades. Estes homens agora saíram de um contexto politeísta, de adorar vários deuses, e estão agora adorando um único Deus. E eles se convertem a essa mensagem de um homem que morreu crucificado e ressuscitou ao 3º dia. O segundo grupo dessa carta é um grupo apostólico, aqueles que acompanharam Paulo no concílio que ocorreu em Jerusalém, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. E o terceiro grupo que está presente nessa carta, nesse contexto, são os judaizantes. Homens que desconsideravam a cruz, homens que rejeitavam a graça, homens que viviam de aparência. Paulo se mostra preocupado. No primeiro capítulo ele já diz: estou maravilhado, não no sentido positivo. Eu estou surpreso, quase que desapontado, que tão depressa vocês passaram para outro evangelho. Não que exista outro, mas alguns assim têm feito. Paulo está dizendo: vocês nem sequer criaram raízes, e vocês já migraram para um outro evangelho. Vocês nem sequer cresceram na fé, e já foram engodados e induzidos por falso mestre. Paulo está dizendo: tão depressa vocês passaram desse evangelho para outro. Queridos e amados irmãos, parece que essa epístola é para o nosso tempo, e parece que Paulo já via a igreja brasileira quando escreveu a carta aos Gálatas, porque nós somos bombardeados por supostos outros evangelhos que estão sendo pregados por aí. Permita-me falar, mas há um evangelho da prosperidade, distorcendo a graça, desconsiderando a cruz. Há um evangelho da prosperidade sendo pregado aí fora. Há outros que ainda pregam o famoso evangelho da Xuxa, a musiquinha da Xuxa: tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Isso não é evangelho. Alguns ainda têm pregado um evangelho de emocionalismo. Vem, o importante é você sentir arrepio, o importante é você sentir Deus. Depois pode voltar para a pornografia, depois pode voltar para o vício, depois pode voltar para o pecado. Outros ainda têm pregado um evangelho ideológico, colocando política na essência da nossa religião, na essência da nossa fé. E a minha fala para a igreja brasileira nos dias de hoje é a mesma que disse Paulo: tão depressa nós deixamos o evangelho da cruz e abraçamos outro evangelho. Mas essa noite é o remanescente aqui em Minas, e eu estou pregando para alguém que está marcado pelo sangue, marcado pela cruz, marcado pelo evangelho genuíno. Estão pregando outro evangelho por aí, o evangelho da graça barata, o evangelho da hipergraça, o evangelho de uma graça distorcida. Que graça é essa que te salva, mas não te transforma? Que graça é essa que te salva, mas não te liberta? Que graça é essa que te salva, mas não faz você ser uma pessoa melhor? Nós estamos vivendo tempos
aonde outro evangelho nos é apresentado, muitos ensinamentos estranhos, homens que se dizem mestres, negando a inerrância da Bíblia, dizendo que é um livro qualquer, dizendo que ela não é palavra de Deus, que ela apenas contém a palavra de Deus, falsos mestres negando a trindade, negando a encarnação, negando a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, outros ainda negando que Jesus vai voltar, dizendo que ele voltou no ano 70, está errado. Há uma igreja que é instruída biblicamente, que acredita piamente nas Sagradas Escrituras. Esse evangelho não precisa de modificação, esse evangelho não precisa de nenhuma outra revelação. Nós vivemos por aquilo que nos foi dado, nós vivemos por aquilo que nos foi revelado, a palavra de Deus. Não precisamos de outra revelação. Não somos guiados por revelações de profetas, homens que vêm nos nossos cultos como pregadores, abrem a Bíblia, não explicam o texto, não aplicam o texto e saem entregando 30 revelações ou falsas revelações para a igreja. Não é esse evangelho. O nosso evangelho é puro e santo. Nós não precisamos das revistinhas das testemunhas de Jeová, e não precisamos dos escritos de Ellen White, não precisamos do outro livro humano. A Bíblia para nós é suficiente. A palavra é poderosa, a palavra reina na igreja, a palavra canta, a palavra encanta, a palavra quebranta, a palavra levanta, a palavra alimento, a palavra é mantimento, a palavra guia, a palavra direciona. Não! Oh, glória! Eu estou sentindo de pregar. Eu não preciso ficar fazendo campanha de 7, de 14 ou de 21 dias. Eu não preciso da veste do apóstolo. Eu não preciso fazer campanha da rosa ungida e nem da vassoura ungida, muito menos do lenço ungido. Não, para nós o evangelho é suficiente. Oh, glória! Aleluia! Outro evangelho. Que evangelho era esse? Um evangelho judaizante, aonde eles diziam: não, pode acreditar que Jesus é o Cristo, mas vocês não devem se esquecer de Moisés. Vocês estão se esquecendo de Moisés. Vocês precisam cumprir as regras da antiga aliança. E muitos homens, nos nossos dias, nas nossas instituições, nos nossos sistemas, colocam regras que não cabem no evangelho. Eles estão querendo costurar o véu que foi rasgado, colocando preceitos e regras humanas, querendo colocar o Deus da graça numa caixinha religiosa, porque Deus é desse jeito, porque Deus só age com esse grupo. Deus não é evangélico, Deus não é assembleiano, Deus não é Deus amoriano, Deus muito menos é universal, Deus não é da igreja de parede preta. Deus é Deus, Ele reina sobre todo, Ele reina sobre tudo. Não cabe a nós proibir aquilo que o evangelho não proíbe. Seremos legalistas, queremos ampliar a Bíblia ao proibir aquilo que a Bíblia não proíbe. Por outro lado, se o legalismo é perigoso, porque faz com que eu desconsidere a graça e coloque os meus méritos e cuidados humanos, por outro lado do legalismo, o liberalismo é perigoso, porque o liberalismo diz: não precisa de santidade, a graça já te alcançou. Não precisa ser transformado, a graça já te alcançou. Não precisa servir a igreja, você é a igreja, a graça já te alcançou. Não precisa honrar pastor, honrar líder, a graça já te alcançou. Aliás, Ele te colocou por cabeça e não por cauda. Devemos tomar cuidado com ambos extremos. Devemos rejeitar o legalismo, devemos rejeitar o liberalismo, e nós devemos entender: só há um evangelho, o evangelho bíblico e cristocêntrico. Capítulo 1, Paulo fala do outro evangelho. Capítulo 2, ele mostra como que é a sua vida depois desse evangelho. E como é que é essa vida? Ele diz: eu
já estou crucificado com Cristo. Eu já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Como assim ele está crucificado com o Cristo? Ele entendeu qual que era a proposta de Jesus. A proposta de Jesus era trazer o reino, Só que para Jesus não existe reino sem cruz. Todas as vezes na Bíblia, vocês podem perceber isso. Marcos 1, Lucas 4, Mateus 4, Mateus 16. Todas as vezes na Bíblia que Jesus falava de reino, ele estava querendo dizer cruz. Porque para Jesus o reino não começa no trono, o reino começa na cruz. Qual que é o problema da nossa geração? Quer viver reino, mas não quer passar pela cruz. Qual que é o problema da nossa geração? Quer estar no cenáculo, e é bom estar no cenáculo. O Senhor falou aqui, cumprindo-se o dia de Pentecostes, mas só tem Pentecostes se passar pela Páscoa. Enquanto Pentecoste fala do fogo, a Páscoa fala do Cordeiro. Enquanto Pentecoste fala da descida do Espírito, a Páscoa fala do Cordeiro com ervas amargas. Não tem Pentecoste sem passar pela Páscoa. Não tem reino sem a cruz. Não tem cenáculo sem o Calvário. Ah, eu quero viver o Calvário, eu quero viver o cenáculo. Me enche, vai para o Calvário. Eu quero viver o Pentecoste, passa pelo Calvário. Eu quero viver as maravilhas de Deus, passa primeiro pelo Calvário. Suba ao Calvário, morra com o Cordeiro de Deus, para que você ressuscite com Ele para uma nova vida. Eu não tenho costume, mas se não fere a sua liberdade cristã, fala para o seu irmão, não existe reino sem cruz. Não existe reino sem a cruz. Não existe reino sem cruz. Quer viver as maravilhas do reino? Vem para a cruz. Quer viver as maravilhas do reino? Sofra com o Cordeiro de Deus no Calvário. Suba ao Gólgota. Carregue o lenho cruento, mas seja crucificado com Cristo. Só que os nossos pregadores hoje pregam um evangelho sem cruz. Senhoras e senhores, a igreja brasileira não tem o dever de tirar a cruz de Cristo do centro da sua mensagem. Mas nos nossos dias, o centro das pregações bíblicas se tornou o homem. O centro dos louvores se tornou o homem. É tudo voltado para o homem. É até Deus cantando para o homem. É Deus falando que vai fazer, que vai operar, que vai exaltar e que vai mostrar. Esqueceram-se da mensagem da cruz nos nossos louvores. Esqueceram-se da mensagem da cruz nas nossas pregações. Certa feita, uma criança, ela foi acompanhar os seus pais na igreja, e a igreja era muito linda, e tinha uma imagem da cruz, sem o Cristo, sem a imagem, apenas a cruz, e não tem problema nenhum o símbolo da cruz. Só que o pregador era tão grande, que a criança não conseguia ver aquela cruz bonita, emanando os raios solares. E aí, no outro domingo, o pastor convidou um pregador menor, e o pregador menor não tampava a cruz, e a criança disse: mamãe, agora eu estou conseguindo ver a cruz, porque o pregador é pequeno. Irmão Gabriel, não entendi. A cruz não é para gente grande. Tem muita gente grande querendo carregar a cruz. A cruz é para quem é pequeno. Como disse Martim Lutero, todo pregador deve se esconder atrás da cruz de Cristo. Irmão Gabriel, não entendi. Quem deve aparecer não sou eu, é a cruz. É a cruz. É a cruz, mas prega muito, glória ao que aconteceu na cruz, mas canta muito, graças ao que aconteceu na cruz. Pregador, subiu na tribuna, menos de você, fala mais da cruz, fala mais do sangue, fala mais do Cordeiro. Nós precisamos, queridos e amados irmãos, resgatar esse evangelho cristocêntrico. Chega, nós tiramos a cruz do centro da igreja, nós tiramos a cruz do centro da nossa mensagem. O homem se tornou o centro, tudo voltado para o homem, tudo para engrandecer o homem, tudo é para exaltar o homem. Mas nós precisamos aprender como João Batista: eu sou apenas a voz do que clama,
Tem alguém que é mais poderoso do que eu. Eu não, eu só batizo com água. Está ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Precisamos de músicas cristocêntricas. Precisamos de mensagens cristocêntricas. Precisamos ser como o apóstolo Paulo em 1 Coríntios: eu nada quis saber entre vocês, a não ser Cristo e esse crucificado. Meus irmãos, quando nós podemos perceber, a mensagem da cruz já se tornou desinteressante para nós. E por quê? Porque ela não é atraente. Porque não tem nada de atraente em um homem ensanguentado pendurado num madeiro. Porque não tem nada atraente em um homem que morreu como o mais indigno dos homens, como o mais perverso dos homens. Não tem nada de legal nessa mensagem. E hoje é o que os jovens querem entender do Evangelho. O que o Evangelho tem de legal para me oferecer? O que o Evangelho tem de maneiro para me oferecer? É por isso que essa mensagem era uma vergonha para aqueles que criam naquela época. Se alguém falasse, não, eu acredito na cruz, era vergonha. Vergonha para alguns, escândalo para outros. Mas aí o mesmo que escreveu Gálatas, mandou Tércio escrever Romanos. E ele disse assim: ô Tércio, escreve aí, que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder para todo aquele que nele crê. O que é o Evangelho, irmão Gabriel? Evangelho não é uma moda, Evangelho é poder, 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 poder. Eu não me envergonho do Evangelho. Quem quer mudar a mensagem que muda? Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. Homens tiraram a cruz do altar e colocaram os líderes políticos. A política, a aliança com o Estado tomou a cena, tomou a frente, tomou a centralidade. Isso quando não, Mamon tomou os nossos púlpitos, e tudo é pelo dinheiro, tudo voltado pelo dinheiro. Prega pensando no dinheiro, canta pensando no dinheiro, faz a obra pensando no dinheiro. Está errado. A nossa motivação não é o que ganhamos aqui, a nossa motivação é o que ganhamos lá. Eu não cobro para pregar e não vou cobrar. A minha mensagem é única, é a cruz. É a cruz. Falaram uma vez para mim: para de pregar sobre a cruz, varia um pouco a sua mensagem, você vai ficar sem agenda. Não vivo de agenda e não dependo disso. Eu tenho compromisso com o Calvário. Eu estou amarrado na cruz do Cordeiro. Aleluia. A igreja brasileira deve voltar para o Evangelho da cruz. Devemos erguer as bandeiras da reforma protestante e dizer: somente a graça, somente a fé, somente o Cristo, somente a cruz, somente a glória. Aleluia. Capítulo de número 2, ele fala que ele está crucificado com Cristo. E viver uma vida crucificada não é fácil. A.W. Tozer, ele vai dizer sobre isso. Primeiro que já é uma contradição. Vida crucificada. Porque quem está crucificado não está vivo, está morto. Como que é uma vida crucificada? É por isso que nós somos, perdoe minha expressão, mas essa é a verdade, um bando de vivos mortos, ou de mortos vivos. Por quê? Porque morremos já para o mundo. Por que mortos? Porque morremos para o mundo. Por que mortos? Porque morremos para esse sistema. Porque mortos, nada nesse sistema deve nos encantar. Nada nesse sistema pode mais nos aprisionar. Nada nesse sistema pode nos conduzir. Para isso nós estamos mortos, mas ao mesmo tempo nós estamos vivos. Por quê?
Porque recebemos vida do doador da vida. Nele estava a vida, e aqueles que o receberam foram-lhe dados o direito de serem chamados filhos de Deus. Capítulo 2, preciso correr até chegar no 6. Ele fala de estar crucificado com Cristo. Capítulo 3, ele fala do resgate. Vamos acordar. Ele está falando do resgate. Ele está falando do... Fomos resgatados. Aí ele simplesmente vai dizer, sabe, aquela maldição, ele tomou sobre si. Todos nós herdamos uma marca, e essa é a primeira marca que nós herdamos. A marca de Adão. Qual que é a marca de Adão? Pecado, imoral, depravado, destituído da glória de Deus, não merece ser salvo, merece queimar no inferno, tem que queimar no inferno. Essa é a primeira marca que nós carregamos, mas alguém tomou essa marca. Alguém tomou essa marca e a cravou na cruz do Calvário. E Paulo aos Colossenses vai dizer, a cédula de morte que era contra nós foi cravada na cruz. Fomos resgatados. Ele pagou o nosso resgate a Deus, não foi ao diabo, porque nós não devíamos nada ao diabo. O sacrifício foi para Deus, e Deus, o Pai, aceitou o sacrifício do Filho, e quando o sacrifício foi aceito, o véu foi rasgado, um caminho foi liberado, e o escritor aos Hebreus vai dizer, tendes, pois, ousadia para entrar no santuário pelo novo, pelo novo, pelo novo, pelo novo e vivo caminho. Hoje eu tenho liberdade, eu não preciso de talite, eu não preciso de equipar na cabeça, e nem precisar entrar no santuário para prestar sacrifício. O Cordeiro liberou o caminho, eu tenho livre acesso. Eu estou sentindo de pregar. Eu não preciso de papa para me levar até Ele. Eu não preciso mais de sacerdote para me levar até Ele. Eu não preciso de rabino para me levar até Ele. Eu tenho liberdade para se chegar ao trono da graça e dizer, papai, eis-me aqui. Papai, me ouve. Capítulo 4, ele vai falar da adoção. Olha para o seu irmão e fala, você é um adotado. Irmão Gabriel, como assim? Fomos adotados por Ele. Irmão, nós não éramos filhos? Não. Não éramos. Os anjos eram filhos. Livro de Jó. Os filhos de Deus vieram se apresentar, e Satanás veio com eles. Os anjos eram filhos. Israel era filho. Filho de eleição. Foram eleitos. E nós fomos adotados. Irmão, você prova isso na Bíblia? Prova. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos aqueles que estão em Divinópolis, que o receberam, foram dados o direito de ser chamado filho, 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 filho. Eu estou ouvindo o filho da glória a Deus essa noite. Eu estou ouvindo o filho da aleluia essa noite. Eu estou pregando para quem é filho. Meu Deus. Filho, filho, eu vou repetir, você não é filho de Abraão, você não é filho de Moisés, você não é filho de Davi, você recebeu um direito, ser chamado filho de Deus. Oh glória! As pessoas diziam, olha lá, aquela imoral, olha lá, aquela mulher que vive de prostituições, agora é outra coisa, agora é filha. Olha lá, mas era um drogado, é filho. Mas era traficante, agora é filho. Mas era um criminoso, agora é filho. Mas olha, era um corrupto, agora é filho. Mas era alguém que estava atormentado, agora é filho. É filho. Cala, cala, baixeia.
O diabo levantou uma guerra contra alguém esses dias. O diabo se levantou contra alguém esses dias. Mas Deus está dizendo na minha alma para lhe dizer: você é filho. Queira o inferno ou não, você é meu. Eu comprei, eu paguei. Você é meu filho. Paulo em Romanos 8 ele vai dizer: e vocês não receberam o espírito de medo, mas recebestes o espírito de adoção, e é por esse espírito de adoção que nós clamamos: Abba, Pai. Isso é novo. Por quê? Porque Abraão não chamou ele de pai, Moisés não chamou ele de pai, Davi não chamou ele de pai, mas você pode chamar ele de pai. Você pode chamá-lo de pai. Oh glória. Há uma graça aqui nessa igreja. Eu estou desde ontem acompanhando vocês. Fiquei 3 horas parado na Fernão Dias, vindo de São Paulo ontem, sendo edificado pela mensagem do pregador que Deus usou poderosamente. Eu falei: que povo fervoroso. Bem que o rapaz na rodoviária falou: a Assembleia de Deus lá em Divinópolis é forte. Aí eu falei: não é que é forte mesmo esse negócio, rapaz? Não é que esse povo é pentecostal de verdade? Eu estou pregando para filhos essa noite. Capítulo 5, ele vai falar da liberdade. Se somos filhos, somos livres, porque antes estávamos presos, agora somos livres. E Paulo vai dizer: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a voltar para a servidão. Você é filho? Você vai voltar para o pecado que te prendeu? Vale a pena aceitar a proposta? Vale a pena rejeitar a posição de filho? Vale a pena abrir mão dessa presença? Vale a pena abrir mão dessa palavra? Vale a pena abrir mão dessa promessa? Vale a pena abrir mão desse chamado? Vale a pena abrir mão desses arrepios? Vale a pena abrir mão dessa comunhão? Vale a pena abrir mão dessa família? Vale a pena abrir mão dessa gloriosa presença que estamos sentindo? Não vale a pena. Não volta para o jugo. Você está livre. Você está livre, você está livre, você está livre. Não volta. Não volta. Se tiver que bloquear, bloqueia. Se tiver que criar uma conta, cria outra conta. Se tiver que trocar de número de chip, troca. Mas não volta para a servidão. Não volta para o pecado. Não volta para o laço. Não volta para o embaraço. Ele te libertou. Ele te libertou. Ele te libertou. Aleluia. Capítulo 6. Paulo vai dizer, com grandes letras vos escrevi. É interessante que, eu preciso falar isso no capítulo 5 ainda. Paulo foi livre para quê? Ele mesmo diz: para servir. O servo que não serve para o reino, ele não serve. Tem muita gente sendo chamado para o evangelho, mas não quer servir. Evangelho é serviço, não é ser visto. Evangelho é servir só a Deus? Não, servir a igreja de Deus. E não é servir de qualquer forma, é servir com excelência, é servir da melhor forma. Capítulo 6. Eles querem mostrar boa aparência. A palavra aparência no grego é a mesma palavra para ostentar. Ostentar. Mostrar espetáculo. Nós estamos em dias de espetáculo. O pregador não é bom se ele prega a Bíblia. O pregador é bom se ele mostra um espetáculo. O cantor não é bom se ele canta com simplicidade. Ele tem que mostrar espetáculo. A igreja não é boa se tiver no modelo tradicional. Tem que ser um espetáculo. Só que essa religião de espetáculo está morta. Porque eles faziam isso. Eles queriam ostentar através de coisas externas. Através de vestes que eles vestiam. Através daquilo que eles comiam. Através da marca no prepúcio, a circuncisão.
Eles queriam ostentar que eram espirituais, ou seja, eles viviam de aparência. Ah, como que Paulo está pregando para os nossos dias. Homens que vivem de aparência, um ativismo religioso terrível. Vai ao culto, mas nunca se envolve no culto. Vai à igreja, mas não pertence à igreja. É um ativismo religioso terrível. Vive de aparência. Muitas pessoas vivem de aparência. Se vestem como ricos, mesmo sendo pobres, porque querem mostrar que são ricos quando não são. Vivem de aparência. Uma geração que na internet ostenta, está vivendo de aparência. Deus não quer espetáculo. E eles faziam isso para quê? Para serem aprovados. Só que aí é que está. Não tem nada que nós possamos fazer para ser aprovados por Deus. Porque todos nós estamos reprovados por Deus. Porque todos nós somos depravados na nossa natureza. Mas aquilo que Ele fez no Calvário nos aprovou diante de Deus. Não é o que eu faço, não é o que eu deixei de fazer, não é o que eu sigo que me torna aprovado, foi o que Ele fez. Os méritos não são meus. É por isso que Paulo vai dizer, eles fazem isso porque eles não querem ser perseguidos. Ah, que bonitinhos. Eles não querem ser perseguidos por causa da mensagem do Evangelho, porque alguém num banquinho pregou para eles: você é o centro do coração de Jesus, você é o filhinho bonitinho de Jesus, e nenhum mal vai te tocar. Não! Então me explica Pedro tendo que ser crucificado de cabeça para baixo. Então me explica Tomé sendo flechado. Então me explica João Marcos, que teve seu corpo arrastado em Alexandria. Então me explica Paulo, que teve a cabeça degolada. Então me explica Policarpo, que foi queimado. Então me explica João, que foi ilhado em Pátimos. Então me explica os homens que morreram por amor ao Evangelho. Que mensagem é essa que estão pregando? Que tiraram o sofrimento da cruz. Aleluia. Eu estou pregando para alguém aqui que está começando a sofrer as dores do Evangelho. Está começando a sentir o que é ser rejeitado por causa de se manter fiel. Eu estou pregando para alguém aqui que está começando a ser rejeitado porque decidiu estar em aliança com Deus. Eu estou pregando para alguém aqui que se apegou à mensagem da cruz e começou a ser perseguido por isso. Mas há uma voz que ecoa na minha alma dizendo para vocês: vai valer a pena. Essa cruz que é pesada hoje, você vai trocar por uma coroa amanhã. Aleluia. Paulo, ele vai dizer: eu não me glorio em nada a não ser na cruz de Cristo. Paulo, mas você aprendeu aos pés do doutor Gamaliel. A glória de Cristo. Paulo, mas você era um rabino. Não, eu considero esterco tudo aquilo que eu conquistei. A glória é de Cristo. Mas você escreveu boa parte do Novo Testamento. A glória é de Cristo. Não a nós, mas a Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia. A virtude é ser nova criatura. E uma nova regra eu deixo para vocês. É essa: ser nova criatura. Essa é a regra. Não tem mais outra regra. Não tem mais ordenança. Não tem mais voto para se fazer. Essa é a regra. E tem mais: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo pode se referir aos seus sofrimentos, aos açoites, às quarentenas de açoites, menos uma que ele recebera, aos naufrágios, às pedradas, às vezes que tivera que fugir, aos maus tratos, ao escárnio, à zombaria. Mas Paulo faz uma referência também a uma marca que todo escravo recebia. Quando se adquiria um escravo naquela época,
a pessoa tinha que marcar para mostrar que pertencia. Todo empresário naquela época, perdoe-me o anacronismo, tinha uma marca, um carimbo, e se colocava para mostrar que pertence a ele. Cristo nos comprou, e Cristo nos carimbou, e nós temos essa marca, nós temos esse selo. Qual que é o selo? Efésios capítulo 1. Não entristeçais o Espírito Santo, na qual estáis selados. A minha marca não é exterior, a minha marca é interior, a minha marca está dentro, a minha marca é interna, é o Espírito de Deus. E geralmente, e aqui eu já encerro, quando se marcava algo, ou se comprava algo, melhor dizendo, hoje, para os irmãos entenderem, eu tenho esse costume, quando vai pagar algum boleto, fala o nome boleto, já dá uns arrepios, né? Misericórdia. Eu vou lá e escrevo pago, para eu não pagar aquilo 2 vezes, ou depois ficar perdido achando que tem que pagar, né? Então a gente vai lá e coloca pago. Naquela época, quando se comprava algo, você podia carimbar assim, ó, Tetelestai. Tetelestai significa está pago. Tetelestai também significa você está livre. E Tetelestai também significa você pertence a mim. Na cruz do Calvário, alguém disse Tetelestai. Ele está dizendo: a dívida está paga, vocês são meus, pertencem a mim. Eu comprei. Fica de pé em nome de Jesus. Eu comprei, você é meu, está marcado pelo meu nome, está marcado pelo meu Espírito, diz o Senhor, está marcado pelo sangue. Você é meu. A depressão não vai te matar, a ansiedade não vai te prender, a preocupação não vai te parar. Você é meu. A carne não vai te seduzir, o mundo não vai te derrubar. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você é meu. Eu comprei, eu paguei, derramei o meu sangue. Você é meu, diz o Senhor. Aleluia. Adão foi marcado, Caim foi marcado, Isaac foi marcado, Jacó no Val de Jaboque foi marcado, Jó foi marcado, Jesus foi marcado na cruz, Paulo foi marcado no corpo, e nós fomos marcados no Espírito, para mostrar que nós pertencemos a Ele. Cadê a geração dos marcados? Cadê a geração dos marcados? Adora a Deus. Uma resta marca aos filhos de Deus: ser marcado com fogo, porque foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Vamos orar em nome de Jesus. A minha oração é que Jesus venha revestir os marcados essa noite. Que Jesus venha revestir verdadeiramente aqueles que foram marcados pelo sangue. Espírito de Deus, começa a encher agora a tua igreja. Começa a envolver agora no poder do teu Espírito. Adore a Deus. O Espírito de Deus vai nos encher essa noite. Será revestido de graça, será revestido de glória, será revestido de fogo.
Jesus, começa a encher agora do teu Espírito. Enche, 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 enche agora da tua presença. Enche agora do teu poder. Enche agora da tua glória. Renova, 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 renova agora. Renova agora, 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 agora. Olha o Espírito enchendo, 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 enchendo crentes essa noite. Ah, Espírito de Deus, reveste-nos, reveste-nos, reveste-nos. Recebe de Deus renovo, 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 renovo. Recebe de Deus renovo. Seja renovado hoje. Seja renovado agora. Agora, 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 agora. Enche, enche, Jesus. Enche os marcados essa noite. Ao Deus da minha vida. Enche, enche. Vai, Espírito de Deus. Cala, xalabarabaço, daragaça. Anarantro, vielieganaraço, e que outro anaramanarabacalabadarabachai. Ranante, calabaxê, e calabachendarabacai. Os marcados vão ser cheios, cheio, 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 cheios, cheios da presença de Deus. Sem nenhum espírito. Vai, Espírito de Deus. Aleluia. Cadê você que está afastado essa noite? Cadê você que está afastado essa noite e precisa retornar para o Calvário? Precisa retornar hoje para o Calvário. Você foi comprado. Vem em nome de Jesus. Alguém que está afastado essa noite, alguém que ainda não aceitou Jesus e assim deseja fazer, mediante a mensagem que você ouviu. Vem, tem alguém? Alguém afastado? Ou alguém que não aceitou Jesus essa noite? Estamos em família essa noite. Todos salvos, remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Todos já estão agarrados ao Calvário essa noite. Então adore ao Senhor Jesus. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Secos
Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, queridos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Deus abençoe a liderança dos jovens. Deus abençoe Gabriel. Deus abençoe os dirigentes de congregação. Pastor Ferreirinha, os irmãos que acompanham, os irmãos lá de Pitangui, da Boas Novas. Deus abençoe. Deus abençoe a todos os envolvidos no nome de Jesus. Queridos, amanhã, EBD às 9, lugar de crescimento, EBD, Escola Dominical, amanhã às 9 da manhã e às 18 horas, culto da família. Convide alguém para estar na igreja, seja porta-voz do Senhor para aquele que ainda não está em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Levante as suas mãos assim. Isso. Deus, no nome de Jesus, conduz os teus filhos em paz. Meu Deus.